Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Com muita alegria estamos aqui iniciando o nosso estudo semanal do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Hoje, dia 12 de abril de 2023, e vamos estudar o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Aguardamos sempre alguns minutinhos apenas para que os amigos e amigas possam conectar aqui conosco e assim nós darmos início ao nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos, todos os amigos que já estão aqui conectando conosco. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos abençoe, que permita que um bom amigo espiritual esteja ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, para que nós possamos assimilar bastante o conteúdo deste capítulo que vamos estudar nesta noite. Que assim seja. Então, nosso abraço, nosso boa noite aqui a Sandra Paulino, a Helena Neves, que assim seja, uma noite maravilhosa, isso mesmo, Zizi Cristóforo, boa noite, Romilda Martiniano, a Deise Florencio, da Pensilvânia, a Sabrina Vicentim Diogo, Aparecida Ferreira, tudo bem? Maria Bonneberg, um abraço, Maria. Helena Maria, quem mais aqui? A Tereza Paulino, né? Já comentamos. A Maria Graças Bino, dizendo que é de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, muito legal. Carmen Albertoni, Ítala Cortes, a Miriam Patrícia, quem mais aqui? A Mariene, tá passando rápido, eu não vejo. Mariane Rocha, a Regina Lopes, quantos amigos aqui já conectando, Najib Saba, Júnior Pedro, Dercy Ferreira da Silva, Ana Cláudia Mendes, quem mais aqui? Ilhete Horn, Arlete Simone, boa noite para todos. Maria Aparecida Franço Santos, Silvia Vaz, nossa amiga, sempre acompanhando também. Andrea Francine, Bene Garcia, ou Bene Garcia, né? Desculpa se pronunciei errado. Reine Souza, quem mais aqui? Alice Rodrigues, de Portugal, que legal. A Zuleide Carvalho, nossa querida amiga da Bahia. A Fátima Marcaça Baldo, um abraço, Fátima. A Sinara Cerquiaro, Estela Pereira, que legal, viu? Fico muito feliz com a presença de todos. A Lena Gomes, Jane Fernandes, que alegria a presença de todos vocês aqui para juntos estudarmos mais um capítulo desse livro tão importante, né? A Sonilda Gomes aqui chegando também, Helena Maria dizendo que é de Franca, né? Patrícia Fernandes, Pedro Nunes, muito legal. A Rose aqui no Insta. Pessoal, então nós vamos estudar hoje o capítulo 24, boa noite, Rose. Capítulo 24, intitulado Não Coloqueis a Candeia Debaixo do Alqueire, tá? Capítulo 24. Lá nos itens 1 e 2, Kardec já intitula Candeia sob o Alqueire. E no item 1, ele apresenta um trechinho, né, do Evangelho de Mateus, que está dizendo assim: Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E no item 2, um trechinho de Lucas, que ele diz assim: Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama,
põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, pessoal, aqui nós percebemos alguns detalhes, né, palavras meio estranhas da época do Cristo, né? Só para a gente esclarecer, para aqueles que não estão acostumados, esse termo usado, candeia, né, era uma pequena peça usada para iluminar, tipo uma vela mesmo, sabe, aquela uma pequena, né, uma pequena peça que tinha ali chamas, como uma vela, que era para iluminar o ambiente, né, os recursos que eles tinham na época. E ela deveria ficar, né, lógico, sobre alguma superfície, em cima de alguma coisa, né, no alto, para que a luz pudesse iluminar mais do lugar onde estava, né? Então esse capítulo, pessoal, é no sentido de, nós vamos estudar isso, da importância de levar a luz do conhecimento, de iluminar, né, de divulgar o conhecimento, falar da verdade, iluminar as consciências, né, porque nós todos estamos num grande aprendizado. A humanidade está em busca de conhecer mais sobre as verdades, né, sobre as leis divinas. Então esse capítulo fala sobre essa divulgação, né, esse ensino, essa iluminação de todos nós, tá? E Kardec começa dizendo, oi Dábila e Silvia Guerra aqui no Insta também, boa noite, viu? Kardec começa dizendo que pode parecer estranho que o próprio Jesus ocultava o sentido de suas palavras. Veja como Kardec, né, bem observador, porque ele diz que Jesus falava por parábolas, como nós sabemos, né? Então, falando por parábolas, Jesus não falava exatamente os detalhes sobre aquilo que ele queria falar. Por exemplo, Jesus falava muito sobre o reino de Deus, né? Ele ensinava muito sobre o reino de Deus, mas ele não falava abertamente sobre o reino de Deus. Oi Eva, tudo bem? Eva Santos aqui também no Insta, boa noite, viu? Bem-vinda. Jesus não falava abertamente sobre isso, ele contava histórias, que eram as parábolas, né? Para que as pessoas pudessem entender o que ele estava dizendo. Na verdade, ele estava usando de símbolos, né, de metáforas, de historinhas. Agora a gente vai ver por que ele fazia isso, né? No item 3, logo em sequência, Kardec coloca um trecho do Evangelho de Mateus, que diz assim: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhe falas por parábolas? E respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Pode parecer estranha, né, essa colocação de Jesus, e a gente vai tentar ver aqui então o que o mestre queria dizer com isso, tá? Porque, pessoal, Jesus explicou que ele falava por parábolas porque as pessoas daquela época não estavam ainda em condições de compreender os seus ensinos, né? Então, imaginem, aquelas pessoas da época eram como crianças espirituais, não entenderiam Jesus falar de algo tão transcendente como o reino de Deus. Imagine ele falar, né, sobre o mundo espiritual, sobre a evolução do espírito, sobre a reencarnação com todos os detalhes como nós conhecemos. Então Jesus contava historinhas, é como se fosse falar com criança, né? Ele contava histórias, simbolizando, né, com as coisas que as pessoas tinham na época, né? Ele falava da pesca para os pescadores, falava das coisas da cozinha para as donas de casa, falava dos terrenos, né, para os agricultores. Então Jesus contava histórias. Mas Kardec lembra, né,
que Jesus falava de forma diferente com os apóstolos, certo? Com os apóstolos, Jesus falava mais profundamente sobre o assunto. Ele dava mais detalhes, ele explicava mais a fundo para os apóstolos, porque eram aqueles que estavam próximos dele, seriam seus continuadores. Então Jesus deixava muito claro para eles, mas para a massa em geral, para todos aqueles que o buscavam, para aquela multidão, né, que ia buscar os ensinos de Jesus, ele contava parábolas, ele falava de forma ali simbólica, né, porque eles não entenderiam, tá? Vamos ver aqui se tem algum comentário. Tudo bem por enquanto aqui, pessoal? Tá claro isso? Deixa-me ver aqui se tem alguma pergunta já ou algum comentário. A Lucifaria aqui também, deixando seu boa noite, excelente estudo para nós todos, que assim seja. A Larissa Mello, tudo bem, Larissa? Bem-vinda. A Daíra Alves também, a Regina Lopes pedindo oração. Ao final a gente faz sempre uma oração, né? A Helena Neves dizendo que é de Camaçari, Bahia. Não há distância para escutar a palavra abençoada. Que legal, isso mesmo, né, Helena? A internet é uma bênção, né, que Deus nos concede. O que mais aqui? A Ana Lúcia Olive dizendo uma lamparina. Acho que é mais ou menos, né? A candeia seria como uma lamparina. É boa ideia aí, para a gente imaginar, né? Que recurso que eles usavam na época aí para iluminar, né? O que mais aqui? A Helena confirmando, né? Candeia ou lamparina, é isso mesmo. Obrigado pela ajuda aí, não me veio o termo na hora. Valéria Escalhão também, Reine Souza, Edna Markovics, a Rosa Maria Silva também, Lázaro Oliveira, quantos amigos e amigas aqui, que alegria, viu? Vamos ver mais aqui, Cida Basile também, tá em tempo, Cida, que isso? A Dileta Nascimento, Neonora Noal, muito bom, por enquanto tá tranquilo aqui, vamos avançar um pouquinho. Então, pessoal, quando Jesus dizia colocar a candeia, né, a lamparina aí, para que todos vejam, não quer dizer, Kardec está observando bem aqui, não quer dizer que ele queria revelar tudo para todas as pessoas. Aqui é um ponto muito importante. Veja bem, Jesus trazia, né, porque um espírito puro, imagine o conhecimento que tem Jesus. Quando ele veio até nós, ele precisaria nos ajudar a evoluir no entendimento das coisas divinas, certo? Mas Jesus, lógico que ele não ia nos oferecer todo o seu conhecimento. Jesus iria dosar de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Ele ia revelar a quantidade, né, se podemos assim dizer, de ensinamento que seria possível para nós. Lembre uma passagem interessante do Evangelho que Jesus diz assim, que não se deve atirar pérolas aos porcos. Olha que termo interessante que ele usava. No sentido de que o conhecimento não pode ser muito grande, além do que a pessoa pode absorver, né? Senão, ele não dá um efeito positivo. Lembrem outra passagem, quando Jesus fala do Espiritismo, que ele diz assim, muito ainda vos tenho a dizer, mas vós não podeis suportar por agora. Mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco por todo sempre, e vos fará relembrar o que tenho vos dito, e ensinar outras coisas, né, que não posso dizer agora. Então, para a gente perceber isso, o conhecimento vai chegando para nós dosado, né, em doses homeopáticas, aí podemos dizer. Nós não vamos receber tudo de uma vez. Por que a doutrina espírita veio 1800 anos depois de Cristo? Né? Depois que Jesus veio, ele esperou 1800 anos para poder enviar mais luz, né? Mais esclarecimentos, mais revelações com a doutrina espírita. Por quê? Nós que vivemos lá a época do Cristo, iríamos reencarnar por 18 séculos para amadurecermos o nosso entendimento
e aí depois de muito tempo estaríamos prontos, né, para receber novas revelações. E assim também, né, pessoal, quem pode dizer que não, que daqui a mais algum milênio aí, por exemplo, possam vir mais revelações espirituais, como veio a doutrina espírita, porque estaremos mais evoluídos, né, mais amadurecidos na questão do entendimento. Então, para a gente entender que o conhecimento chega até nós dosado, né, de acordo com a nossa capacidade, e assim também nós devemos tirar uma lição disso, né, meus amigos? Para que a gente saiba transmitir, por exemplo, nós aprendemos com a doutrina espírita muito, né, sobre as leis divinas, aprendemos dessas revelações espirituais com a doutrina espírita, mas nós precisamos também aprender a oferecer ao outro de acordo com a capacidade do outro. Por exemplo, eu já vi, né, tem pessoas que às vezes encontram alguém que não tem nenhum conhecimento de espiritualidade e já descarrega ali tudo que sabe naquela pessoa, fala de coisas que a pessoa nem sonha, né? Então isso não é produtivo. A gente precisa aprender a falar de acordo com aquilo que a pessoa que nos ouve tem condições de assimilar. Então a gente vai dosando aqueles pontos mais complexos, né, mais difíceis de assimilação, a gente guarda, a gente espera um momento mais propício para passar à frente. A gente tem que oferecer de acordo com a capacidade daquele que nos ouve. Nós também temos que ter esse bom senso, né? Porque a gente percebe que a providência divina, diz Kardec, também faz assim conosco. Revela, né, de acordo com a nossa maturidade espiritual. Conforme vamos evoluindo, né, a humanidade vai evoluindo e vai recebendo novas revelações. Por exemplo, nós não falamos muito em doutrina espírita sobre as 3 revelações: Moisés, depois Jesus e depois a doutrina espírita. 3 marcos importantes, né, que estão distantes um do outro aí por vários séculos, né? Moisés veio antes de Jesus, mais ou menos de 13 a 15 séculos antes. E depois de Jesus, 18 séculos para surgir a doutrina espírita. Para a gente perceber que essa revelação divina chega até nós, mas chega no momento em que temos condições de recebê-lo, né? Então, Jesus quer oferecer a verdade, quer nos trazer o conhecimento das leis divinas, mas respeitando a nossa capacidade de assimilação. Tá legal? Meu irmão aqui, o Sampaio, psicanalista, tudo bem? Bem-vindo, Júlio. Deixa eu ver aqui no Face se tem mais alguma colocação. A Giovana Penteado também aqui, boa noite. A Silvia Vaz dizendo: Jesus falava em código para seus profetas os ensinamentos. Jesus falava, né, Silvia, com os profetas ele abria mais, né, o esclarecimento. Por exemplo, ele contava uma parábola para a multidão e depois, a sós com os apóstolos, ele dava detalhes ali daquilo que ele tinha ensinado através de parábolas, né? Mas lógico que para os apóstolos também Jesus não falava tudo, porque os apóstolos tinham mais condições de estar próximos a ele, mas também tinham suas limitações, né? Então, esses códigos, né, que a Silvia está dizendo, no sentido de, às vezes, esses simbolismos, né, essas metáforas, é isso mesmo. A Helena Maria dizendo: já reencarnamos várias vezes e agora estamos tentando aprender, graças a Deus. É isso aí, né? A cada nova reencarnação, né, Helena e amigos, a gente assimila um pouco mais. Eu acho que essa reencarnação nossa aqui atual, ela é muito importante, porque nós estamos, principalmente nós espíritas, né, estamos recebendo essa luz imensa da revelação espírita. Então, a luz da doutrina espírita é um diferencial, pode marcar bastante essa nossa reencarnação para que a gente assimile bastante,
né? E possa, a partir daí, que é o principal, né? Vivermos de uma forma melhor, mais de acordo aí com aquilo que se espera de nós, né? A Gilda Leite aqui também, Sandra Gonçalves, deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui no Face. A Edna dizendo, né, sempre temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e seus ensinamentos, graças a Deus. É isso mesmo, né? Tem que agradecer muito a Deus por essa doutrina abençoada, né? Vamos ver aqui. Pessoal, me perdoe, às vezes passa rápido aqui, não percebo todas as falas de vocês. Alguns pedidos de oração, né? O Ailton Cosmo, nosso amigo também sempre aqui participando conosco, né? Está dizendo, percebo que nós evoluímos tão lentamente que novos ensinamentos só foram revelados, né? 1,8 milênio depois, caminhamos devagar. Então, é por aí, né, Ailton? A gente realmente evolui lentamente, não é? A natureza não dá saltos, né? A gente sabe que a evolução é lenta. Mas o importante é que nós estamos evoluindo, estamos caminhando, estamos conquistando cada vez mais, né, o conhecimento, desenvolvendo virtudes. Nós estamos numa longa jornada evolutiva, né, através dos milênios reencarnatórios, né? O que mais aqui? E assim vamos evoluindo, né? Reime Souza, é isso mesmo. Ilete Horn, né, dizendo que está com mal-estar. Ao final, Ilete, a gente vai fazer uma oração. Se você quiser colocar uma água, né, para fluidificar, tá bom? Pedir a um bom amigo espiritual possa deixar um lenitivo aí, né, para você, né? Quem sabe possa ajudá-la, tá bom? Que mais aqui? A Verônica dizendo, eu creio que o ser humano evoluiu muito, temos aí as tecnologias, né? Então não tem como não ver o proceder, né, da humanidade. Sim, estamos evoluindo, é que nós estamos evoluindo mais intelectualmente, né? A parte moral está ficando um pouco na evolução, por isso que a doutrina vem trabalhar bastante a questão do evangelho, né, da evangelização, porque a parte moral está ficando um pouco aquém, né? A Cida Basílio dizendo, quanto mais aprendo, acho que ainda não sei nada. E é por aí, viu, Cida? Por isso que o Sócrates, né, tem uma frase mais ou menos nesse sentido, né? Ele não disse que sei que nada sei, não é isso. Sócrates disse mais ou menos que quanto mais ele percebia, que ele conhecia, mais ele tomava conta de quanto faltava para conhecer. O que ele sabia, ele entendia que era menor do que ele desconhecia. E é por aí, quando a gente começa a estudar algo, começa a buscar, né, abrir a mente para novos ensinos, a gente vai se dando conta de quanto desconhecemos, quanto deve existir que nós não conhecemos. Porque a gente começa a buscar e a gente começa a perceber o quanto nos falta, tá? Então é por aí mesmo. Deixa eu ver aqui se nós vamos mais um pouquinho à frente. Tem vários comentários aqui, não sei, vamos ver se vai dar para ver mais algum. A Mari Cleide Costa dizendo, eu, modéstia à parte, apesar das cabeçadas, estou evoluindo. Muito bom, viu, Mari Cleide? É isso mesmo. Tem que pensar positivo. Nós erramos, mas estamos evoluindo sim. Nosso amigo André Tarifa aqui no Insta, fazendo aniversário hoje. Parabéns novamente, André. Um abração, viu, meu amigo? Deus te abençoe. E meu irmão dizendo aqui, como sei se evolui quando caio? Pela forma como me levanto ou pela forma como aceito ao me levantar? Olha as perguntas dele, né? O filósofo aqui não é fraco não, né? Como sei se evoluir quando cai? Porque a gente erra, né? A gente constantemente está em queda moral. Como saber se evoluiu, né? Pela forma como levanta ou pela forma como aceito ao me levantar, né? Então, assim, é um questionamento interessante porque depende, né, da nossa condição para enfrentar os erros, né? A nossa vontade em se melhorar, depende da forma como lidamos com os nossos fracassos, mas depende também, né, Sampaio, de quanto já estamos despertos que erramos.
Tem pessoa que está errando e nem se dá conta que está errando, né? Para ele, está normal. Então, se a gente está desperto, por exemplo, nós que já começamos a entender a proposta da doutrina espírita, né? Creio que muitos de nós, quando erramos, ficamos chateados, tristes, porque nós não queremos errar, mas a gente erra. Estamos numa condição ainda, né, de instabilidade, né, moral, a gente não está sempre senhor de si. Então, creio que depende muito dessa vontade de corrigir, de se melhorar, né? A hora que a gente percebe que errou, não se desanimar, enfrentar aquele erro, né, essa queda, de uma forma positiva, entender que nós somos falhos ainda, estamos na condição de erro ainda, mas não desanimar, né? Não deixar que esse erro nos paralise a jornada a partir daí, porque tem pessoas que ficam chorando pelo passado de erros, né? Chorando por tudo aquilo que já fez de errado, se arrependendo de um passado. A gente não pode ficar preso ao erro do passado, a gente precisa seguir à frente, com boa vontade, com disposição. E eu lembro aqui, né, meu irmão, uma frase do Chico, que bem nesse sentido, acho que é muito interessante, que o Chico dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Então não deixar, né, que os erros do passado nos paralise aí, né? Vamos à frente aqui então. No item 8, Kardec coloca, não vades ter com os gentios. É interessante esse ponto também. Ele apresenta um trecho de Mateus que diz assim, Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes, não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, meus amigos, quem eram os gentios que estão sendo citados aqui? Gentios eram aqueles povos, todos os demais povos que não eram judeus, né? Aqueles chamados pagãos, que acreditavam em vários deuses, tá? Porque o único povo monoteísta que acreditava num Deus só, no Deus único, era o povo judeu, certo? Em Israel. Por isso que as revelações aconteceram ali. Veio Moisés, veio Jesus, né? Porque era o povo que acreditava no Deus único. Os outros povos acreditavam em vários deuses, eles eram povos pagãos, né? Que era do paganismo, né? Dos romanos, né? Todos povos pagãos. Então eles eram chamados de gentios, todos aqueles que não eram judeus. Oi Maria de Fátima, boa noite, viu? Bem-vinda. Então, Jesus diz, ele envia em determinado momento seus apóstolos, né, para levar a mensagem que ele trazia, a mensagem de pregar, né, de divulgar o reino dos céus, dizer que estava próximo o reino dos céus. Então Jesus envia os discípulos, mas ele dá uma orientação de que eles não fossem aos gentios nesse primeiro momento, que eles ficassem, levassem a mensagem apenas no círculo dos judeus, porque eram povos, né, monoteístas, tá? Ficava mais fácil porque eles já acreditavam em Deus, né? Se fosse levar essa mensagem para um povo pagão, seria mais difícil. E nesse primeiro momento, então, Jesus orienta os discípulos que fossem levar a mensagem, né, mas ficassem circunscritos aos povos judeus. E assim, porque com os gentios, diz aqui Kardec, faltava até a base, né? Eles não tinham esse entendimento do Deus único e os apóstolos não estavam tão preparados assim para levar essa mensagem a eles. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que Jesus não estava abandonando os gentios, não estava excluindo esses povos da mensagem redentora do Evangelho. Já tinha planos, né, de Jesus para que mais à frente esses irmãos também
pagãos, né, pudessem receber a mensagem do Cristo, né? E nós sabemos, lendo, por exemplo, Paulo e Estevão, né, os Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo de Tarso, né, ele vai levar a mensagem aos gentios, né? Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Veja bem, Paulo pegou essa missão de levar o evangelho fora dos círculos dos judeus, né? Ele avançou para outros povos, ele foi até os gentios. Então, para ficar claro que, naquele primeiro momento, os apóstolos foram divulgar entre os judeus, mas depois Paulo de Tarso levou a mensagem aos gentios também. E Kardec, pessoal, faz uma observação interessante aqui, porque ele compara, né, os gentios da época com a nossa situação atual com relação ao espiritismo. Quem seriam os gentios de antigamente hoje? Olha que interessante que Kardec pensa. Então, os gentios eram aqueles, né, pagãos, que estavam lá distantes da mensagem do Evangelho. E Kardec diz que atualmente, né, poderíamos comparar esses gentios com os incrédulos sistemáticos, por exemplo. Aquelas pessoas que dizem, eu não creio em nada, né? O materialista, por exemplo. Aquela pessoa difícil de receber a mensagem, né? Uma mensagem espiritual, uma mensagem do reino de Deus, né? Ele fala dos zombadores obstinados, aquelas pessoas que não estão interessadas. São poucos, mas ainda tem, né? Aqueles que não têm interesse em receber orientações, né, sobre a vida espiritual, sobre as leis divinas, sobre o reino de Deus, né? Então, Kardec orienta, primeiro procuremos revelar aqueles que querem, que têm interesse, né? Não é preciso sair convertendo a todos, porque às vezes a gente pensa que precisa converter todo mundo para o espiritismo, e não é assim. Tudo tem seu tempo, né? Cada pessoa vai amadurecer espiritualmente em determinado momento. A gente não precisa se apavorar de encher a casa espírita. Tem pessoas que preocupam, né, que o centro às vezes não está tão cheio, é preciso encher a casa espírita. Não. A gente precisa sim levar a mensagem para aqueles que estão querendo recebê-la. Pessoas que estão, por exemplo, perdidas na vida, que estão desconsoladas, pessoas que perdem entes queridos, ficam, né, paralisam sua vida. Então a mensagem espírita cai muito bem, né, para despertar, para consolar. Mas quanto àqueles que zombam, que ridicularizam, que não se interessam, precisamos respeitar o tempo deles. Não adianta querer forçar alguém a receber, né, um convite para acreditar porque precisa. Não, sem forçar nada, né? Vai chegar o dia de cada um. A Rita Braga dizendo, oi Rita, boa noite. Que isso, fica tranquila, não tem que pedir desculpa nenhuma. Que bom que você está aqui também. Vamos ver aqui no Face se tem mais alguma colocação. Tinha algumas mensagens, eu acho que eu não consegui ver na hora. A Verônica Machado dizendo, eu creio que o ser humano evoluiu muito, temos aí já tínhamos lido essa, né? Mais evolução intelectual, né, do que moral. O que mais aqui? A Matilde agradecendo, nós agradeço muito também, viu? Para mim é uma alegria. A Loiva Carnop, nossa amiga, dizendo aqui, quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Emmanuel em o Espírito da Verdade. Olha que legal. Obrigado, viu, Loiva? Aquele momento que a gente estava comentando, né, que quanto mais a gente conhece, mais percebemos o quanto falta, né? E ela citou aqui Emmanuel, vamos até repetir. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. É mais ou menos o que Sócrates disse, né? Que a hora que a gente começa a buscar, a querer conhecer, a nossa mente abre, né? A visão amplia
e a gente percebe quanto temos ainda para conhecer. Mas não desanimemos, né? A Simone Otávio, a Fátima Chaves, tudo bem, Fátima? A Edna Markovic dizendo: infelizmente muitos estão usando dos avanços da tecnologia para incutir discórdias e violência. Então, Edna, você tocou num ponto importante, né, e lamentável, né, que infelizmente muitas pessoas com grande capacidade intelectual faz uso da inteligência para o mal. Muitas inteligências estão escravas do mal, é um grande problema isso. Por isso que a doutrina espírita vem trazer a sua contribuição moral, né? O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, né, pessoal? É um livro importantíssimo para ajudar na transformação da humanidade. Nesse momento que estamos enfrentando a transição planetária, né? Percebendo essas inteligências materialistas, né? Quantas pessoas, mentes brilhantes, mas que não acreditam, né, na alma, não entendem sobre as leis divinas e muitas vezes usam sua inteligência para o mal. Mas sabemos que isso vai melhorar, né? Tudo evolui, tudo progride e Jesus acompanha, né, esse progresso. Com certeza isso vai se modificar bastante ainda. Mas realmente, né, é lamentável a gente perceber que ainda vê isso, né? A inteligência usada para o mal. O que mais aqui? Às vezes não consigo ver tudo, viu, pessoal? Me perdoe. Reine Souza dizendo que gostou da caneca, né? Aqui, olha. É o Kardec, né? Canequinha, ganhei de presente de uma amiga aqui, muito legal. A Mari Cleide dizendo que as lives ajudam muito, que bom. A Fátima Marcaça Baldo, né? Dizendo aqui, legado de Moisés, a crença num Deus único e os 10 mandamentos, justamente, né? É a primeira grande revelação, os 10 mandamentos, primeira revelação da lei divina, estão válidos até hoje, né? Porque a lei divina não se modifica, né? E essa crença no Deus único, que o povo de Israel, né, foi onde aconteceu lá a revelação. Isso, tem que ser pelo coração, é isso mesmo, Maricleide. Que mais? A Helena dizendo, né, principalmente os jovens não querem saber de religião. Infelizmente também, né, muitos jovens acabam se afastando, né, em determinado momento. Essa fase aí da juventude é bastante complicada, né? Ana Cláudia Oliveira aqui também, boa noite, viu? Denise, Depilação, bem-vindas. A Verônica Machado dizendo, né, tem me consolado muito, tem menos de 20 dias que perdi a minha mãe. Imagino, Verônica, é difícil, viu? Que Deus te fortaleça aí, mas a doutrina espírita é um grande consolo, né? Porque a gente sabe que apenas é uma ausência temporária, né? O que mais aqui? Vamos avançar mais um pouquinho. Por enquanto acho que está em ordem, né? Então vamos um pouquinho mais à frente. No item 11, pessoal, quem está acompanhando aí com o livro, né? Item 11, Kardec coloca: não são os que gozam saúde que precisam de médico. É bem interessante também, né? Trechinho de Mateus que diz assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Aqui, pessoal, para a gente entender que Jesus era
incomodava muito, né, esses doutores da lei, os fariseus. Por quê? Esses doutores da lei, eles achavam, no entendimento deles, né, equivocado, que eles eram pessoas puras de coração, porque eles não conviviam com aqueles chamados de má vida, pessoas que eles diziam pecadores, né? Então eles não conviviam com os cobradores de impostos, com as meretrizes, né? Eles se afastavam, porque eles achavam que se convivesse com eles, perderiam a pureza que eles achavam que tinham, né? E Jesus o que fazia? Ficava junto, era dessas pessoas, porque Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Jesus convivia justamente com aqueles chamados pecadores, porque eram os que mais precisavam da sua luz, do seu ensinamento, do seu amor. E os fariseus brigavam com Jesus porque não aceitavam que ele sentasse à mesa, que era um ato sagrado para eles, a refeição, né? Sentar-se à mesa era um ato sagrado. E eles não se conformavam que Jesus se sentava à mesa com essas pessoas, né? Então, para a gente perceber algo importantíssimo, né? Como aquela parábola que diz que o pastor tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, e o pastor deixou 99 e foi em busca daquela ovelha desgarrada. Para a gente perceber que todos nós, nenhum de nós está desamparado. Todos estamos, né, sendo observados por Deus, que nos oferece várias oportunidades de reconstruir o passado de erros, né? Por mais que a gente erre, por mais que a gente caia moralmente falando, as quedas morais, nós teremos inúmeras oportunidades. Espíritos amigos nos ajudam a nos reerguer, né? Então, para a gente perceber que Jesus nos acompanha, Jesus está nos ajudando a todo instante, para que a gente aprenda a escolher um caminho melhor, mas tem que ser escolha nossa, entenderam? Ninguém é forçado a seguir um caminho que não quer. Então aqui nós estamos estudando o Evangelho para quê? Não é para absorver conhecimento apenas, é para que a gente aprenda a tirar lições de vida, né? Para que essa luz do Evangelho possa nos ajudar a colocar em prática esses ensinos e procurarmos viver de acordo com os ensinos do Cristo, quanto mais possível para cada um de nós, né? Nós vamos errar, é lógico, mas que a gente se espelhe, para a gente tenha o Evangelho como um roteiro de vida, né? Isso é o bonito, é o ideal. Então, Kardec comenta aqui também nesse tópico que muitas pessoas admiram, né, no sentido da mediunidade, que às vezes é concedida para pessoas com pouca elevação moral. A gente pode perceber médios que não fazem bom uso da mediunidade, né? E Kardec comenta que justamente a mediunidade é uma ferramenta, é mais uma condição, né, uma possibilidade para a pessoa se recuperar do seu passado de erros. O médium não é alguém especial, o médium é um devedor como qualquer um de nós, né? Então a mediunidade realmente não é concedida apenas para as pessoas que têm uma boa evolução moral, mas é concedida a todos aqueles que possam fazer bom uso, né? Mas que muitas vezes erram e fazem mau uso, não aproveitam esse recurso tão importante, né, que a providência lhes concedeu. Então Kardec deixa claro que a mediunidade, né, está radicada no organismo físico, depende do corpo, não depende da moral. Qualquer pessoa pode ter, né, espírita, não espírita, de classe social mais elevada ou menos, com muita cultura ou com pouca, com uma elevação moral maior ou menor, indiferente. A mediunidade está por toda parte, né? E a lei de liberdade faz com que a pessoa escolha o uso que queira dar a essa faculdade. E Kardec muito sensatamente lembra, pessoal, assim como os nossos sentidos físicos, né? Todos nós, em geral, a maioria, né, tem as exceções, mas a maioria tem os sentidos da visão, da fala, né, da audição.
Como a gente usa esses sentidos? Aquelas pessoas também que estão praticando mal também têm a visão, têm a audição, muitas e muitas delas, né? Então, para a gente perceber que a faculdade mediúnica é como um sexto sentido, é concedido a todos em geral, né? Depende do uso que a pessoa faça. Então, Kardec faz esse comentário, né? No sentido aí da mediunidade, deixando claro que o bom médium não é aquele que faz fenômenos especiais, que dá muitas comunicações, mas o bom médium é aquele que tem maior sintonia com os espíritos mais elevados. Aqueles que conseguem, aquele médium que consegue, né, ser um bom instrumento, ser simpático aos bons espíritos. Esse é o melhor médium, né? Tudo bem até aqui para a gente avançar mais um pouco? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui mais no Face. Vejo vários comentários, fico muito feliz, viu? E às vezes pode ser que escapa de ler algum aqui, mas vamos tentar pegar algum que... A Fátima Chaves dizendo: Paulo, você... não é nada de professor não, mas vou ler o que ela está dizendo. Paulo, você é nosso professor espiritual, estou aprendendo muito sobre o Evangelho, fico contando o dia da live, quando não consigo assistir fico triste, mas olho a live em outra hora. Fico muitíssimo feliz, viu, Fátima? Agradeço o seu carinho, mas em Espiritismo não tem professor não, nós somos todos alunos, aprendizes, né? Mas o teu carinho eu agradeço muito, sei que você está me considerando com esses bons olhos, né? E fico feliz se estiver contribuindo de alguma forma, né, para o teu entendimento, para o teu progresso aí do entendimento da doutrina. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Ítala Cortes dizendo: gratidão, meu Deus Todo-Poderoso, e aos bons espíritos por cuidarem de nós, assim seja, né? O que mais aqui? A Mari Cleide dizendo: eu admiro muitas qualidades de Jesus, mas essa de justamente ir atrás e dar oportunidades para todos indistintamente, isso mesmo, até para aqueles que são as ovelhas desgarradas, acho muito demais. Bem observado, viu, Maricleide? Porque Jesus é esse mestre, né, que vinha justamente para aqueles que mais necessitavam, que eram os desprezados, né? Olha que bonito, o ser mais elevado que poderia procurar as mentes brilhantes da terra, né? Não, ele foi procurar os mais necessitados, que eram os que mais precisavam dele. Boa observação, muito legal, viu? Vamos à frente? Deixe-me ver o horário, né? Passa muito rápido aqui. No item 13, Kardec coloca coragem da fé. E ele diz assim, trechinho de Mateus: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então aqui a gente poderia ver, né, rapidamente, comentando pelo nosso curto tempo aí que nos resta, como é importante nessa coragem de confessar a nossa crença, por exemplo, uma coisa simples, mas que tem pessoas que têm receio, né? A gente dizer, eu sou espírita, né? Não é para se envergonhar disso. E eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem dizer isso, né? Tem receio daqueles que não aceitam o espiritismo, né? Então, assim como os cristãos na época de Jesus não negaram ele, né? Recordemos os primeiros cristãos. Eles ficavam presos pelos romanos, né? E os romanos diziam, olha, renegue Jesus e você será solto. E eles diziam, não negavam Jesus. Eles preferiam a morte do que negar Jesus. Eles continuavam com a sua fé, com a sua firmeza, com o seu propósito, né? Então, nós também, de forma muito menor, somos convidados também a mostrar a nossa postura de alguém cristão, de um espírita, né? Não é para ter receio, eu sou espírita. Qual a vergonha nisso? Se alguns não entendem a doutrina, se alguns perseguem até, acham que é coisa do demônio, como dizem, é um problema deles que desconhecem a doutrina. Nós que conhecemos devemos falar
com firmeza, né? Podemos dar um bom exemplo, mostrar a nossa postura de um bom espírita, que os exemplos às vezes convencem mais do que as palavras, né? Então é isso que Jesus mais ou menos diz, né? No sentido da gente não se envergonhar. E ele diz assim aqui no item 17 e 18, quem está aí com o livro, né? Ele coloca assim, Kardec, carregar sua cruz. E ele cita Lucas no item 17, dizendo assim: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Nós vemos então, como falamos, né, nesse exemplo, os primeiros cristãos, que não negavam, preferiam a morte, né? Então nós hoje também somos convidados a mostrar a nossa postura, a nossa firmeza de fé, dar exemplos bons de bons cristãos, de bons espíritas, né? Às vezes, apesar de contrariar algumas ideias, né, a gente precisa ter essa postura cristã. Por exemplo, às vezes a gente tem algumas atitudes que outros dizem: você está sendo ingênuo, você está sendo otário, por que agir assim? Por que perdoar? Por que ter paciência com essa pessoa? Mas são posturas de um cristão, né, de um bom espírita. Às vezes a gente pode ser até ridicularizado, né, mas mantenhamos a nossa firmeza de fé, professemos ali, né, a nossa fé, dando bons exemplos de que nós encontramos na doutrina espírita, né, uma luz para a nossa vida, e não nos envergonhemos disso, né? Acho que fica essa lição aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para a gente entrar no último tópico aí e finalizar, tá bom? Que mais? Tem pedidos de orações, né? Ao final nós vamos fazer. Vamos fazer oração ao final, tem vários pedidos aqui, tá? Ao final, quem quiser colocar seu copinho com água, a gente pede que possa ser fluidificada, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma colocação, alguma pergunta. Por enquanto está tudo em ordem, né? Então, vamos lá para o item 18 para a gente encerrar, tá bom, pessoal? Quem está com o livro aí, item 18. Kardec coloca então um trecho que está em Marcos, está em Lucas, Mateus e João, em todos os evangelistas. Desculpa, Denise, nós estamos estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, tá? No item número 18. No item 18, então, diz assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, pessoal, essa fala de Jesus é muito marcante, né? É um convite que Jesus faz para cada um de nós, né? Convite, porque Jesus não nos obriga a nada. Ele coloca: se alguém quiser, veja bem, olha o convite, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, quer dizer, se alguém quiser viver de acordo com os seus ensinos, aí ele coloca a condição: renuncie a si mesmo. O que seria isso? Aprendamos a esquecer um pouco de nós, porque vejam, nós, devido ao nosso egoísmo ainda muito alto, muito grande em nós, cada um de nós temos, nós olhamos apenas para nós, para as nossas necessidades, para aquilo que nos convém, primeiro tudo para nós. A gente precisa aprender, o convite do Cristo é deixar de ver um pouco o nosso interesse
e olhar a necessidade do nosso semelhante. É tirar o foco de nós mesmos e percebermos a nossa volta. Por isso que ele diz, renuncie a si mesmo, certo? Esqueça um pouco de você, olhe a sua volta, veja a necessidade dos seus irmãos em humanidade, veja se você não pode ser útil. Porque enquanto a gente pensa muito em nós, pessoal, vocês concordam? A gente não tem olhos para os outros, a gente não tem tempo para olhar a necessidade do semelhante. E se a gente se recordar dos missionários que vieram à Terra, todos eles eram altamente altruístas, viviam para a humanidade, esqueciam-se completamente de si mesmos, não buscavam seus interesses, mas viviam para socorrer, para aliviar, para proporcionar o bem dos outros. Então a gente é convidado por Jesus a fazer esse trabalho, né, de esquecermos um pouco de nós para pensarmos um pouco no outro, sermos úteis ao semelhante, mesmo que nas pequenas coisas. Façamos um pequeno favor, doemos um pouco do nosso tempo para ouvir alguém, para conversar com alguém, para fazer um favor, para um trabalho assistencial, né? E aí Jesus continua, tome a sua cruz, quer dizer, Jesus não isenta quem quiser seguir os seus exemplos. Por exemplo, a gente pode pensar, então eu vou viver os ensinos do Cristo, não vou ter mais nenhuma dor de cabeça na minha vida. Não, Jesus está dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, continuaremos com as nossas lutas diárias, com as vicissitudes da vida, com as tribulações, né? Apesar de tudo isso, ele nos convida a encontrar ainda um tempo para fazermos o bem, para enxergarmos o semelhante, né? E aí então segui-lo, aprendendo com o seu evangelho de amor, né? E assim, esse é o caminho, né, da verdadeira felicidade. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente encerra então. Vamos ver se tem mais algum comentário para a gente fazer a nossa prece final em favor de todos aí que pedem, né? Em favor de nós, cada um de nós também. Eu digo sempre, aqueles comentários que eu porventura não leio aqui na hora, né? Eu leio todos ao final da live, tá? Eu acompanho todos os comentários, dedico um tempo para isso, e alguma questão que possa ter ficado eu poderia responder depois, se for o caso, tá? Aí, mais pedido de oração da Helena também, né? A Cátia, nós já vamos fazer sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Tem vários pedidos, né? A gente tem muita necessidade mesmo, né? A Rosilene, boa noite, Rosilene. Tranquila, minha amiga. Bom, então, vamos fazer a nossa prece, então, né? Para a gente encerrar, tá bom? Pessoal deixando aí os agradecimentos, eu que agradeço muito a cada um de vocês, a presença, a participação aqui comigo, tá? Que faz com que esse estudo tenha, né, um sabor maior aí, um interesse maior pela participação de vocês. A Edna dizendo, Deus abençoe a todos, um ótimo descanso. A Zuleide dizendo, assim como você tira um pouco do seu tempo, está pulando aqui, assim como você tira um pouco do seu tempo, não consegui ler, para nos ajudar a entender os ensinamentos do Mestre, isso é caridade, doação. Mas é uma alegria, viu, Zuleide? Que bom que se estiver contribuindo de alguma forma para vocês também, porque para mim é um grande aprendizado. Para que eu faça isso, eu estou estudando, né? Larissa aqui, Helena, todo mundo agradecendo, deixando seus agradecimentos. Agradeço muito a cada um de vocês, viu, pessoal? Muita alegria mesmo. Vamos então fazer uma prece para a gente encerrar, pedindo por todos esses irmãos e irmãs que deixaram aqui os pedidos, né? Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão,
que tanto nos ama. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que proporciona em nossas vidas, por essa doutrina abençoada que nos enviastes para nos orientar, para nos consolar, que é para nós uma luz no caminho a seguir. Os teus ensinos ficaram claros com os esclarecimentos da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por ti e que hoje está entre nós. Mas nós te pedimos, Jesus, fortalece o nosso ânimo, dai-nos coragem e forças para enfrentarmos as lutas de cada dia, porque nós sabemos o quanto é difícil a vida nesse planeta Terra, mundo ainda de expiações e provas. Estamos nesse momento decisivo da transição planetária e precisamos muito, Senhor, do teu amparo. Permita que os teus bons mensageiros de luz estejam por toda parte, consolando, auxiliando, por todos esses irmãos que pediram aqui nesse momento de estudo, que registraram os nomes desses pedidos. Permita, Senhor, que os bons amigos espirituais visitem esses lares, visitem esses locais, ou na espiritualidade, onde quer que seja, que todos possam receber a bênção do amparo espiritual, que sejam fluidificadas as águas que aguardam, para que nós nos fortaleçamos com esse amparo espiritual. Mas nós te agradecemos, Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu acompanhas a nossa jornada, tu nos fortaleces, nos dá o bom ânimo, nos envolve sempre com teu imenso amor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que estivemos reunidos em teu nome. Abençoa nosso lar, nossos familiares, que fiquemos na tua santa paz, que assim seja. Muito obrigado, amigas queridas, amigos que estiveram conosco aqui em mais esta noite de estudo, que possamos então tirar essa lição da luz, né, do entendimento, dos ensinos, que a gente possa compartilhar um pouquinho daquilo que nós aprendemos com essa doutrina abençoada. Não deixemos de falar dessa doutrina de luz. Levemos luz aos daqueles que estão sem esperança. Quantas pessoas propensas a tirar a própria vida, quantos outros que choram pelos entes queridos que partiram, quantas pessoas desanimadas diante de tantos problemas da vida. Falemos dessa doutrina de luz, falemos do Evangelho do Cristo, levemos o consolo e a luz para esses corações desesperançados, que nós possamos aproveitar cada oportunidade e falemos do pouquinho que a gente já assimilou, mas compartilhemos dessa luz que nós recebemos e que pode auxiliar a tantos, né, que atravessamos momentos tão difíceis nessa época da humanidade. Que Deus, nosso Pai, nos inspire sempre, que Jesus nos envolva sempre com a sua luz, para que a gente aproveite essa encarnação e quando tivermos que retornar à pátria espiritual, possamos levar um pouquinho de elevação, de conquistas, de virtudes, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Que Deus nos abençoe, que a gente continue nesse propósito de aprender e de servir sempre, porque não basta aprender, nós estamos aprendendo para colocar em prática, que possamos seguir esses ensinos, compartilhando, ajudando o semelhante, para que todos cresçamos juntos. A conquista é individual, mas possamos dar as mãos para nos elevarmos juntos na direção do reino de Deus, fortalecido dentro de nós. Muita paz, que a bênção de Deus esteja em cada lar. Espero vocês na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Na próxima quarta-feira, capítulo 25, estamos chegando ao final do livro, né?
e que Jesus nos abençoe sempre. Um forte abraço, queridas amigas, queridos amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser.